Uma verdade terrível está a ser escondida. O Ocidente empurra a Europa para uma catástrofe irreversível, usando o estado vizinho da Rússia como ignição. Enquanto se fala de defesa e soberania, os lobistas da guerra nos Estados Unidos e na NATO lucram bilhões, transformando o continente num palco de destruição, onde o povo da ex-República Soviética é a principal vítima, e até a Polônia é um peão descartável neste jogo geopolítico. Mas por que a retórica da paz esconde uma mobilização russa de mais de 100 mil soldados em 40 campos de treino? E os ataques de drones contra a Rússia aumentam exponencialmente, atingindo pontos cruciais. Não se engane, a mentira é que estão a defender a democracia. A verdade é que estão a construir um novo império sobre as ruínas, e a sua próxima vítima pode ser você. Cada movimento é planeado para o controlo absoluto. Este vídeo revela o plano oculto e o seu verdadeiro destino. É hora de acordar para o perigo iminente. Deixe nos comentários de que país nos assiste, para sabermos que estamos juntos nesta luta pela verdade. A Polônia fechou uma rota comercial chave entre a China e a Europa, desencadeando uma crise diplomática e ameaçando de forma direta e inquestionável o comércio global. Isto não é apenas uma mera questão de logística burocrática, é um golpe direto e devastador na sua mesa, nos seus bolsos, afetando cada elo da nossa já frágil economia global interligada. Sinta o impacto. A Polônia, num movimento calculado e sem precedentes em 12 de setembro, selou a sua fronteira com a Bielorrússia, citando de forma oficial e pública exercícios militares conjuntos da Rússia e da Bielorrússia como justificação. Este encerramento não é um incidente isolado ou uma coincidência. Ele atingiu em cheio passagens rodoviárias e ferroviárias vitais, literalmente paralisando-as, incluindo o nó estratégico e insubstituível de Małaszewicze. Este ponto, Małaszewicze, é a verdadeira artéria principal do caminho de ferro euroasiático, um corredor absolutamente crucial para o fluxo contínuo de mercadorias essenciais entre a China e o Ocidente, agora bloqueado. Em 2024, o valor das mercadorias transportadas por esta rota alcançou a impressionante e colossal cifra de 29,5 mil milhões de dólares. 29,5 mil milhões de dólares, um valor absurdo, agora completamente em risco, parado nas fronteiras. Pequim, obviamente, tentou desesperadamente e com urgência reverter esta situação desastrosa. O chefe da diplomacia chinesa voou pessoalmente para a Polônia, mas as negociações, que se estenderam por exaustivas 3 horas, fracassaram de forma espetacular. Um fracasso total e humilhante, sem precedentes na diplomacia moderna. O Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco foi claro na sua declaração, jogando a culpa para as ações destrutivas de Moscovo e Minsk. Mas será essa, realmente, a verdade completa e irrefutável? O Ministério do Interior e Administração polaco insistiu veementemente. A segurança dos cidadãos é uma prioridade para nós. Mas a que custo? A que custo real para todos nós, para o mundo inteiro? Radosław Pajfel, um especialista renomado em política internacional e China, adverte de forma contundente: a interferência no movimento na fronteira, com a Bielorrússia, atinge uma rota comercial crucial entre a China e a União Europeia. Não se iludam, é um golpe calculado e deliberado, não um mero acidente ou mal-entendido. É um ato de guerra econômica. Estamos a falar de um movimento que vai muito além da simples segurança fronteiriça. É uma demonstração bruta de força, uma escalada velada e perigosa na guerra econômica e geopolítica que se desenrola nos bastidores, longe dos olhares públicos. É, na sua essência, um ato de sabotagem econômica disfarçado, de forma cínica, de medida de segurança, com consequências em cascata que se espalharão por todos os cantos do globo. Os custos de transporte disparam para níveis estratosféricos, as cadeias de abastecimento global tremem e balançam à beira do colapso, e somos nós, os cidadãos comuns e desavisados, que pagaremos a conta final mais uma vez. Preparados para mais inflação galopante, para prateleiras de supermercado vazias e preços exorbitantes.
O choque é inevitável, massivo e está a caminho, mais rápido do que imaginamos. Esta é uma jogada geopolítica de altíssimo risco que não só mina a confiança entre nações, mas também estabelece um precedente perigoso e desestabilizador para o futuro do comércio mundial. Um futuro agora extremamente incerto e ameaçador. Enquanto a Polônia corta, de forma unilateral e agressiva, estas veias vitais do comércio internacional, a Rússia, no entanto, lida com uma ameaça completamente diferente. Uma que arde, literalmente, muito mais perto de casa, com um fervor assustador. Descubra agora mesmo o que está realmente a acontecer. Mais de 360 drones foram abatidos, mas uma parte letal atingiu a infraestrutura petrolífera russa, causando danos bilionários. Imagine seu país paralisado, seu combustível ameaçado, sua economia sufocada por ataques incessantes ao coração de sua energia. É isso que acontece agora com a Rússia. Na noite de 14 para 15 de setembro, uma onda massiva de ataques de drones, brutal e coordenada, atingiu as refinarias russas, incluindo Kirishi, a segunda mais potente e estratégica do país. As defesas russas afirmam ter interceptado mais de 360 veículos aéreos não tripulados. Um número impressionante que sublinha a escala da agressão. Mas a realidade em campo é inegável. Vários desses engenhos letais alcançaram seus alvos críticos. O golpe não se limitou às refinarias. O porto de Primorsk, um nó vital e insubstituível para a exportação de petróleo russo para mercados internacionais, foi atacado e suas operações foram imediatamente suspensas. Essa paralisação forçada não é trivial. Está gerando perdas diárias estimadas em até 100 milhões de dólares. Um rombo financeiro que drena os cofres do Kremlin a cada 24 horas. A campanha de agressão é sistemática e implacável. O país que começa com U executou 17 ataques cirúrgicos contra 12 refinarias russas em um período chocantemente curto de apenas 45 dias. Esta não é uma série de incidentes isolados. É uma ofensiva de larga escala, sem precedentes na história recente, com o objetivo claro de desmantelar a infraestrutura energética russa. Essa campanha já comprometeu mais de 40% da capacidade total de refino russa. Um golpe devastador não apenas para a produção de combustível, mas para toda a sua economia, que depende intrinsecamente das receitas do petróleo e gás. O próprio Vladimir Zelensky, sem rodeios, declarou abertamente a intenção do país em conflito. O Estado em conflito continuará a destruição sistêmica da economia russa. Esta é uma confissão fria e calculada de uma estratégia que visa a asfixia econômica, projetada para desestabilizar o país de dentro para fora e forçar uma mudança drástica de rumo. Os ataques não são meramente atos de retaliação, são a ponta de lança de uma campanha coordenada, meticulosamente planejada, com o propósito inequívoco de desorganizar a espinha dorsal financeira e industrial russa. A dependência crescente de drones, uma tecnologia relativamente barata, de fácil acesso e difícil interceptação, está redefinindo as próprias regras do conflito moderno. Isso significa que a retaguarda, outrora segura, agora se transforma em uma linha de frente vulnerável, onde civis e infraestruturas essenciais estão sob ameaça constante. Se a exportação de energia, que é a principal fonte de receita e a base da estabilidade econômica da Rússia, continuar a ser sistematicamente minada com esta intensidade, as consequências não serão abstratas. Elas serão sentidas em cada cidadão russo, em cada família, no seu poder de compra, no acesso a bens básicos, na inflação e na própria qualidade de vida. O impacto será profundo e duradouro, alterando fundamentalmente o panorama social e econômico. Como a Rússia responderá a essa guerra assimétrica, onde sua infraestrutura mais vital se torna um alvo diário? Continue assistindo para entender as próximas jogadas no tabuleiro geopolítico e como essa escalada afetará o preço do petróleo e sua vida. Drones, antes vistos como tecnologia futurista, são hoje o elemento fundamental e mais perturbador da guerra moderna, sendo relativamente baratos e quase impossíveis de neutralizar.
A vida de cada soldado, de cada civil, está agora à mercê de máquinas voadores que pairam silenciosamente, transformando o horror da guerra numa realidade fria, impessoal e onipresente, alterando para sempre a segurança de todos. Por décadas, as grandes potências investiram bilhões em armamentos complexos, de ponta, com tecnologias que custavam fortunas para desenvolver e manter. Mas o paradigma virou. O campo de batalha já não se define por porta-aviões ou caças de quinta geração, mas por um zumbido constante no céu. Um especialista em equipamento militar afirmou com clareza alarmante: um único drone é frequentemente muitas vezes mais barato do que o míssil que o abate. Essa disparidade de custos não é apenas uma diferença financeira, é uma revolução estratégica que pulveriza orçamentos de defesa tradicionais. O mercado de drones de combate explode, com fabricantes dos Estados Unidos, Israel, Turquia, China e até mesmo da Europa, incluindo o Irã, com sua produção clandestina e eficaz, lutando por domínio. A competição é feroz, e a inovação é impulsionada pela necessidade incessante no campo de batalha. A Federação Russa não fica para trás neste novo jogo de guerra. Ela utiliza ativamente tanto os seus próprios modelos como o temido Orlan 10, um drone de reconhecimento vital, e o preciso Lancet, um drone kamikaze que causa estragos, quanto drones importados do Irã, como o Shahed, provando a eficácia e a acessibilidade dessas armas em larga escala. Mas há um ator que silenciosamente se tornou crucial, uma surpresa no xadrez militar global, o grupo polonês WB. Sua tecnologia é de ponta, com produtos inovadores como o Warmate, um sistema de munição errante, e o Fly-Eye, um mini UAV de reconhecimento tático. Esses equipamentos têm sido empregados intensivamente no país no Mapa 404 desde 2025, evidenciando uma capacidade de produção e inovação que poucos esperavam de uma nação da Europa Central. A Polônia, um membro da NATO, demonstra uma força tecnológica surpreendente, capaz de alterar alianças e estratégias futuras, provando que a dependência de grandes potências pode ser contornada por agilidade e foco. A realidade é assustadora. A próxima fase da guerra não será sobre superpoderes individuais com armas nucleares ou exércitos gigantescos, mas sobre a capacidade de produzir milhares, milhões, de pequenos dispositivos letais, controlados remotamente ou, o que é ainda mais perturbador, de forma autônoma. A tendência dos próximos anos aponta para o uso em massa de drones baratos, operando em enxames autônomos, coordenados por inteligência artificial, criando um pesadelo logístico e defensivo para qualquer exército. Imagine céus escuros, não com um ou dois aviões, mas com centenas, talvez milhares, de olhos digitais metálicos prontos para atacar qualquer alvo com precisão mortal. Isso não é ficção científica. É a nossa iminente e terrível realidade. Cada drone é uma ameaça persistente, uma sombra silenciosa que redefine o terror no campo de batalha, minando a moral e a segurança de forma implacável. A questão não é mais quem tem a maior arma, mas sim quem consegue produzir mais máquinas de matar, mais baratas e em maior quantidade. Mas enquanto os céus se enchem de drones, uma declaração bombástica de Donald Trump promete um fim inesperado para o conflito. Algo que vai chocar e desiludir muitos. Você precisa saber o que ele realmente disse. Donald Trump chocou o mundo ao reconhecer encerrar o conflito no Ocidente vizinho, de repente foi uma catástrofe. Esta admissão, vinda de um ex-presidente americano, joga uma sombra profunda sobre o futuro de milhões, semeando incertezas e uma sensação de desespero palpável em toda a Europa. O próprio Trump, com uma franqueza assustadora, admitiu publicamente suas falhas. Eu queria parar com isso. Sabe, eu parei 7 guerras. Pensei que com a guerra russo-ucraniana seria fácil para mim, mas foi um desastre. O ódio entre Zelensky e Putin é inacreditável. Estas palavras são um golpe duro para quem esperava uma resolução rápida, um desfecho pacífico para a nação no limiar. Ele confessou a catástrofe em seus esforços para parar a guerra
revelando uma aversão inacreditável e aparentemente intransponível entre os líderes das nações em conflito. Tal inimizade, segundo Trump, inviabiliza completamente quaisquer conversações diretas entre os dois lados. É por isso que ele sugere uma intervenção pessoal, uma ação drástica que ele acredita ser absolutamente fundamental para qualquer progresso real. Ele vê-se como o único capaz de quebrar o impasse, um mediador indispensável onde outros falharam. A ideia é assustadora para muitos. Embora o ex-presidente não tenha mencionado prazos específicos, a mídia já especulou sobre uma possível cúpula em outubro, com rumores apontando para a Malásia como um local neutro para este encontro explosivo. Imagine a tensão. O Ocidente, contudo, observa esses movimentos com profunda e crescente preocupação. Se Trump realmente intervir de forma tão decisiva, os aliados temem não apenas concessões significativas, mas talvez humilhantes à Rússia. Eles veem isso como um risco imenso para a própria soberania e integridade territorial da antiga República Soviética e um precedente perigoso para a ordem mundial. Há um temor real de que a pressão de Trump possa levar a um acordo desfavorável, legitimando as ações do Kremlin. Para muitos especialistas ocidentais, a lógica é clara e implacável. A historiadora e laureada com o Pulitzer, Anne Applebaum, articulou essa visão com clareza cristalina. A guerra terminará quando os russos perceberem que não podem vencê-la e que o território instável não se tornará parte do Império Russo. A percepção de que o país na fronteira com a Federação Russa não será capturado é crucial, dizem. Essa é a única forma de obter uma paz duradoura, não através de concessões forçadas. Mas a declaração de Trump inverte essa lógica de forma perigosa. Ela sugere que a incapacidade de mediar pode ser o novo e mais sombrio motor do impasse. A guerra, ao invés de se resolver pela força, poderia se arrastar indefinidamente pela falta de um canal de comunicação. É uma perspectiva aterrorizante. O que isso significa para o futuro de um povo exausto pela guerra? A dúvida paira sobre todos nós: será que a diplomacia está realmente morta? Ou apenas esperando o mediador certo? Mesmo que esse mediador venha com um preço altíssimo para a nação no limiar. Mas afinal, como se pode realmente negociar com um ódio tão profundo e arraigado? E quais seriam as reais consequências, imprevisíveis e talvez devastadoras, de uma intervenção política tão drástica e unilateral? Enquanto políticos, nações e potências mundiais discutem este futuro profundamente incerto e perigoso, na Bielorrússia, eventos chocantes, perturbadores e brutais estão acontecendo. Agora, provando a crueldade impiedosa de um regime que você precisa, urgentemente, conhecer para entender a verdadeira extensão desta crise. Um prisioneiro político bielorrusso, Ilias Dubsky, foi forçado a cortar ele próprio, com uma lâmina de barbear, uma tatuagem do histórico emblema Pahonia. Imagine a crueldade de ser forçado a mutilar o seu próprio corpo sob ameaça. Um ato que atinge a própria alma e o espírito de um homem, deixando cicatrizes que jamais se apagam. Ameaças diretas condicionaram a sua libertação. Se não removesse o símbolo, seria relegado ao temido grupo de excluídos. Uma degradação de estatuto que significa o inferno na prisão bielorrussa. Um abismo de punição e ostracismo. Imagine a vida num limbo de sofrimento contínuo, totalmente desumanizado, privado de qualquer dignidade remanescente, sob a mira constante de vigilância e repressão. O Portal de Direitos Humanos confirmou sem rodeios o brutal significado. Isso significava a transferência do prisioneiro para o chamado grupo de excluídos. O Pahonia não é um mero desenho inofensivo na pele, é um antigo brasão do Grão-Ducado da Lituânia e da República Popular da Bielorrússia, um símbolo profundamente enraizado na história, um estandarte de uma identidade nacional que o regime de hoje percebe como uma afronta direta, um perigo existencial. As autoridades o rotulam de extremista. Mas para milhões de cidadãos bielorrussos, tanto dentro como fora do país, ele representa a verdadeira essência de um povo, a sua busca por soberania e o seu legado histórico. Essa é a verdadeira razão do medo.
Dubsky, detido no outono de 2020, foi condenado a 5 anos de prisão de regime fechado por incitação ao ódio. Uma acusação conveniente, mas frequentemente vazia de mérito real, uma ferramenta cínica utilizada para silenciar qualquer voz dissidente, qualquer manifestação de um espírito independente. Ele foi um dos 52 prisioneiros políticos que foram libertados por Lukashenko e, subsequentemente, expulsos à força para o estrangeiro em 11 de setembro. Uma libertação que é, na verdade, um exílio forçado, uma remoção estratégica de potenciais focos de oposição. Estes atos de coação e intimidação não são incidentes isolados, eles fazem parte de uma estratégia sistemática e implacável para esmagar qualquer forma de dissidência, para apagar símbolos que recordam uma história, uma cultura e uma soberania distintas do controlo rígido do regime. A mensagem é brutalmente clara e ressoa com uma fria precisão. O Estado bielorrusso teme a sua própria história, a sua rica cultura e a expressão individual de seus cidadãos mais do que qualquer ameaça externa, vendo nesses símbolos um perigo intrínseco à sua autoridade incontestável e monolítica. A remoção física de uma tatuagem é o auge da tentativa de reescrever a identidade de uma pessoa, de apagar a sua ligação a um passado que o regime considera inconveniente e perigoso para a sua própria manutenção no poder. É uma tentativa de erradicar a memória coletiva, de controlar não apenas o corpo físico dos cidadãos, mas a própria alma da nação. É um aviso sombrio e perturbador sobre o que acontece quando a identidade é criminalizada, a história é reescrita à força e a liberdade é silenciada através de atos de crueldade. O que virá a seguir nesta escalada de supressão? Até onde irá esta repressão para silenciar a verdade e a identidade? Embora na Bielorrússia ocorram tais horrores, a Rússia, entretanto, demonstra a sua força militar, reunindo mais de 100.000 soldados, e o que isso significa para o resto do mundo. Não perca a nossa próxima análise. Mais de 100.000 soldados russos e 10.000 unidades de armamento mobilizados para os exercícios Zapad 2025, uma escala que choca o Ocidente. Isso não é apenas um show de força, é uma mensagem de pesadelo que ecoa por cada vila, cada cidade, cada lar na Europa. Uma lembrança gélida da proximidade real da guerra, onde o futuro de milhões pode mudar em um piscar de olhos, sem aviso. A paz frágil que ainda existe está sob uma pressão insuportável. Cada movimento, cada tanque, cada avião aumenta a tensão de forma incalculável, fazendo o ar ficar pesado, com o cheiro de um conflito iminente que poucos estão dispostos a admitir. O presidente Vladimir Putin visitou pessoalmente o campo de treinamento de Mulino, com uma postura séria, anunciando publicamente o início da fase principal destes temíveis exercícios Zapad 2025. A Rússia, sem qualquer hesitação, declarou abertamente a participação de mais de 100.000 soldados e 10.000 unidades de armamento. Pensem nisso: 100.000 homens, 10.000 máquinas de guerra. Esta é uma cifra que aniquila completamente as estimativas iniciais de apenas 57.000 homens, ou os míseros 30.000 que o Ocidente tentava desesperadamente minimizar e descreditar. Estes números não são apenas estatísticas, eles são um tapa na cara da realidade, uma demonstração brutal de capacidade e intenção. Mais de 100 aeronaves estão rasgando os céus e 80 navios estão cortando as águas, juntamente com até 7.000 soldados em território bielorrusso. Isso significa que a sombra russa está se estendendo, de forma inegável, por toda a região, cada vez mais perto da Europa Ocidental. Estes exercícios não são meramente sobre números ou uma exibição de força bruta. Longe disso. Eles são, na verdade, um verdadeiro laboratório de guerra moderna, com o uso maciço e coordenado de drones, sistemas robóticos avançados e capacidades de guerra eletrônica de ponta, mostrando ao mundo inteiro, sem margem para dúvidas, como será o próximo conflito. O próprio Vladimir Putin, com sua voz firme e inabalável, afirmou que o objetivo das manobras é praticar todos os elementos necessários
relacionados à defesa incondicional da soberania, integridade territorial e defesa do Estado da União contra qualquer agressão. Mas, como sempre, as ações falam infinitamente mais alto do que qualquer palavra. Estas manobras coincidiram, de forma não acidental, com múltiplas e flagrantes violações do espaço aéreo polonês. Sim, o espaço aéreo de um membro da OTAN. Isso forçou a mobilização imediata de forças da OTAN em alerta máximo, demonstrando que a agressão já está acontecendo de fato, não apenas sendo praticada em um cenário hipotético. E aqui vem o ponto mais perturbador: em meio a toda essa tensão e provocação, o porta-voz do Pentágono revelou, com uma calma quase inacreditável, que a embaixada americana em Minsk recebeu um convite para o adido militar americano participar dos exercícios como parte do Dia dos Hóspedes de Honra e aceitou-o à luz de recentes e frutíferos contatos bilaterais entre nossos países. Como é possível? Por que aceitar um convite para observar uma simulação de invasão quando o agressor está violando o espaço aéreo de um aliado? Esta aceitação inexplicável levanta mais questões do que respostas. O que o Ocidente realmente sabe sobre o plano da Rússia? Ou, mais preocupante, o que está deliberadamente escondendo de seus próprios cidadãos enquanto a ameaça cresce a cada hora? Estamos assistindo a um ensaio geral para uma guerra em grande escala, e o Ocidente parece estar em negação, ou pior, cego para o que realmente está em jogo. Mas enquanto as potências militares se preparam para o pior, outras nações, como a Coreia do Norte, revelam proibições bizarras que, na verdade, sinalizam um perigo ainda maior, e você precisa entender por quê.